Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas do nosso comentário exegético aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 8ª aula deste módulo, tratando aqui sobre a Epístola de 1 João. E dentro deste módulo, nós temos começado, na verdade, entrado aí no capítulo 2 já dessa Epístola de 1 João. E a partir desta aula nós estamos na verdade a aula passada concluímos o versículo 2 do capítulo 2. Nesta aula entramos numa nova seção, certo? Dentro daquele esboço, a gente vai já falar daquele esboço, se assim a gente pode chamá-lo, a partir do versículo 13 até o versículo 11, em que João trata aqui das reivindicações de que se ama a Deus, testadas pela obediência. Então sempre lembre de que 1 João está sendo uma epístola que está sendo escrita em resposta a ensinamentos falsos de divisionistas, pessoas que tinham saído da igreja, da comunidade da qual João fazia parte, de outras igrejas que estavam nessa mesma comunhão, e eles estavam meio que voltando e tentando cooptar pessoas ali, ensinando, espalhando esse ensinamento falso. E um desses ensinamentos era de que se eles quem conheciam a Deus, eram eles que tinham intimidade com Deus, talvez até com um sentido de que eles tinham mais do que os outros. Então por isso João responde a essas questões dessa forma, e já que eles fazem reivindicações, essas reivindicações precisam ser testadas. Então as reivindicações de que se amam a Deus, ou seja, eles diziam que amavam a Deus, então João traz essas reivindicações à tona, como quem diz: se alguém diz isso, se alguém diz que ama a Deus, se alguém odeia o seu irmão e tal. Então a ideia é exatamente essa: se você afirma uma coisa e não vive à luz daquilo que você afirma, isso precisa ser testado, e sendo fracassadamente provado, ou seja, se não deu para provar a partir disso, mostra que o seu ensino é falso. É mais ou menos essa ideia que ele está passando, e também no sentido de confortar irmãos que estavam ficando confusos com ensinamentos que não faziam sentido, né? Então, eram ensinamentos que estavam ali quebrando aquilo que eles haviam aprendido desde o princípio, certo? Então, a gente tem seguido nesse sentido. Vamos aqui então para o nosso esboço. Aqui no nosso esboço, a gente tem essa nossa breve análise aqui, e exatamente a gente chama ou de análise ou de esboço, porque exatamente a nossa ideia é mostrar que João não traz assim um esboço tão bem delineado, certo? A sua carta ela é como se fosse em forma de espiral, como a gente colocou, em que ele traz alguns assuntos e ele retoma esses assuntos com um pouco mais de força, um pouco mais de clareza, e assim ele vai prosseguindo, certo? Então, vamos seguindo aqui, percebendo o seguinte: aqui do capítulo 1, dos versículos 1 a 4, ele traz um prefácio concernente à palavra da vida. Nós já explicamos esse prefácio aqui, como se ele trouxesse uma clareza sobre aquilo que ele vai falar. Ele vai falar do verbo da vida, ele vai legitimar a sua autoridade como testemunha, certo? Alguém que testemunhou aquilo sobre o que está falando. Algumas reivindicações de que se conhece a Deus testadas pelas atitudes em relação ao pecado. Então, pessoas que diziam que conheciam a Deus, mas viviam em trevas. Então, ele trata desse tema aqui em 1:5 até o 2, versículo 2. A gente passou por esse ponto também. E agora vamos começar esta aqui, que é no capítulo 2, de 3 a 11, em que se fazem reivindicações de que se conhece a Deus, e ele as testa a partir da obediência dessas pessoas ao mandamento. Na verdade, ele vai falar sobre o mandamento de amar os irmãos. O texto prossegue aqui com um encorajamento para crentes de diversos níveis de maturidade. A gente vai falar sobre isso ainda, em um outro módulo. E seguindo em frente, a gente pode passar sobre esses. Já passou por esse esboço, não precisa entrar em detalhes novamente. Então a gente vai passar agora para a nossa análise do texto, primeiro passando o texto geral e depois fazendo análises mais específicas. Vamos aqui então para o texto. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então vamos entender aqui, tentar entender um pouco desse fluxo aí do argumento de João, né? Como eu falei, ele diz, ora, sabemos que o temos conhecido, por isto se guardamos os seus mandamentos. Então, é uma forma dele dizer, olha, nós entendemos, sabemos que conhecemos a Deus, lembra da palavra aqui do conhecimento, né? Gnosis, a gente vai falar que era uma força lá com relação aos gnósticos, pessoas que, ou protognósticos, enfim, pessoas que queriam dizer que o conhecimento é que é eles que tinham o conhecimento verdadeiro sobre Deus e tal. Então João vai usar esse tipo de argumentação, essas palavras especificamente, para argumentar contra esse ensino na verdade. Então, mas isso é um assunto que a gente ainda vai tratar. Aí depois ele diz, se guardamos os seus mandamentos. Então, é a ideia de que se conhece a Deus a partir da obediência a esses mandamentos. Você diz que conhece a Deus, então é a partir dos mandamentos. E aqui João vai desenvolver esse pensamento quando ele diz, aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então ele está trazendo, olha, aquele que diz, agora ele traz essa forma aqui, essa fórmula, aquele que diz, a gente vai ouvir, ele vai ver ele usando esse tipo de fórmula aí muitas vezes, que é exatamente aquele proferimento dos próprios divisionistas. Então eu conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso. Então aqui a força para mandamentos, obediência aos mandamentos. Não faz isso, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, aqui ele traz uma afirmação positiva, como você pode perceber, e aqui uma formação, na verdade, aqui é uma ideia negativa, certo? Negativa, e aqui uma afirmação positiva, certo? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E aí ele prossegue que nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, ele traz novamente a fórmula aqui, aquele que diz pela segunda vez, como uma formatação em relação aos divisionistas. Então, você diz que permanece nele, que você tem intimidade com ele, que conhece a Deus, então você tem que conhecer, você tem que andar como ele andou. E aí ele diz, amados, não vos escreva. Então aqui ele sai, na verdade, ele sai dessa argumentação inicial aqui, certo? Aquele que, aquele entretanto, aquele que, e ele vai para uma espécie de digressão, certo? É como se ele, na verdade, talvez não digressão, mas ele vai para um pequeno desenvolvimento de um pensamento sobre mandamento. É como se ele dissesse assim, olha, agora eu vou falar sobre mandamento com vocês. Vocês ainda não entenderam bem que mandamento é esse sobre o qual eu estou falando. Eu vou especificar o que é isso. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Então ele diz aqui, mandamento novo, mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então aí você vai vendo até mesmo um jogo de palavras que ele diz aqui. É um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Aí ele diz, este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E aí depois ele diz, todavia vos escrevo novo mandamento.
Então, ele está falando sobre um mandamento, sobre obediência, então ele precisa explicar que mandamento, que obediência é essa. As pessoas podiam achar que ele estava trazendo um mandamento diferente do que se tinha ensinado antes. Então ele diz, o que eu estou falando para vocês não é novo, é antigo. Mas ao mesmo tempo, logo depois ele diz, todavia vos escrevo um novo mandamento. Mas a gente vai falar que diferença é essa, porque que parece uma aparente contradição, né? Mas enfim, ele diz, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Na verdade é uma espécie de... é como se ele estivesse mostrando pra gente que esse novo mandamento, na verdade é um mandamento antigo, né? E ele está só retomando esse mandamento e ele vem como se fosse um novo mandamento. Mas enfim, a gente vai explicar detalhadamente cada versículo. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, então aqui ele volta para aquela fórmula, aquele que diz pela terceira vez, está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. E quando ele diz aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então você percebe que sempre que ele diz aquele que diz, ele traz uma resposta a essa afirmação, né? Essa reivindicação de que esses divisionistas faziam. Então essa é uma forma geral de entender o texto, certo? A gente vai passar agora para o grego, para a gente ver algumas relações e logo depois a gente vai para uma análise mais geral ainda desses detalhes aí. Vamos aqui então. Kai en tuto gnoscomen hot egnocamen auton, antas entolas aututeromen. Então, se guardamos os seus mandamentos. Rollegon, então aqui está a afirmação, certo? Essa fórmula que ele diz, aquele que diz, rollegon. Então, rollegon hot egnoca auton, kaitas entolas autumeteron, aquele que diz, né, que o conhece e não guarda os seus mandamentos, pseus tenestin, então é mentiroso, kai entuto re aletheia o questin, então ele não está a verdade. Hos dantere autu ton logon, alethes entuto re agapetu theu, então a verdade, né, está verdadeiramente o amor de Deus teleiota, então tem se aperfeiçoado. Nisto entuto gnoscomen hot en auto esme. Então nisto sabemos que o conhecemos. Rollegon en automenen ophelei kathos ekeinos periepatesen kai autos peripatem, né? Então que diz que permanece nele, né, vai andar assim como ele andou. Prosseguindo aqui, agapetoi, você lembra dessa palavra? Agape, então tem a ver com amor, então amados, ele diz. Uk entole kaine grafo, então não escrevo um mandamento novo para vocês. Rimin. Al entole palaian, então mais mandamento novo. Ren errete ahes, aquele que vocês têm desde o princípio. Re entole re palilaia, então um novo mandamento. Estin hologos hon ecusate, é a palavra que ouvistes. Palin, mais uma vez, e ele diz, entolen kainen, esse novo mandamento escrevo para vós. Rimen. Ho estin alethes en auto kai en rimio, qual a verdade em vocês e também qual a verdade nele e em vocês ou em vós. Hot reis cotia parageta, então as trevas se dissipam. Kaitofos to alefnon, então a luz, verdadeira luz, já fine, já brilha. Rollegon entofoti einai, então aquele que diz que está na luz, lembra do rollegon aqui, rollegon. Kaiton adelfon autumison, e odeia seu irmão. Ente escotia estin reos arti, então até agora está nas trevas. Rogaponton adelfon, aquele que ama seu irmão, autu, né, seu. Entofotimene, permanece na luz. Kai scandalon, então é um escândalo, ou seja, é tropeço
não há nenhum tropeço nele, en auto uc estin. Rodemison, então o que odeia, ton aldeofon autu, o seu irmão, enteiscotia estin, está nas trevas, kai enteiscotia peripatei, e anda nas trevas, kaiuk oiden pu ripag, então não sabe para onde vai. Hoti reiscotia, e porque as trevas, tiflossen, o cegam, né? Tus oftalmus autu, o cegam os seus olhos. Só para você ver algumas relações aí de algumas palavras, é sempre bom ver esse contexto geral, né? O texto de uma forma mais ampla, para a gente não ter um olhar puramente microscópico do texto, certo? Então por isso a gente faz toda essa análise mais geral. Prosseguindo aqui, tendo já olhado de uma forma geral o texto em português e em grego, vamos para algumas análises aqui. Primeiro, há uma ligação entre as duas seções, e eu gosto muito de fazer uma análise dessa forma, porque a gente não pode chegar no texto de paraquedas, certo? A gente não pode simplesmente olhar para o texto e achar que ele foi escrito, como eu já falei, né, de uma forma microscópica, em que o autor escreveu o versículo 3 e logo depois de um dia escreveu o versículo 4, depois de alguns dias o versículo 5, como se tudo fosse puramente microscópico. Não, a gente tem uma análise geral, porque o autor escreveu de forma geral também, né? Ele tem uma ideia geral quando ele escreve. Então a gente tem que saber a ligação entre uma seção e outra, para a gente não ficar perdido no meio do texto, certo? Então há uma ligação entre 1,6 até o capítulo 2, versículo 2, e de 2,3 a 1, e entre esse texto e o texto de 2, capítulo 2, versículos 3 a 11. Nessa segunda sessão, né, João trata com os divisionistas que diziam que tinham comunhão com Deus, mas continuavam caminhando nas trevas, embora reivindicassem que não tinham pecado. Ou seja, os que diziam que tinham comunhão com Deus, eles diziam que tinham comunhão com Deus, mas estavam em trevas. Então eles reivindicavam que não tinham pecado até, que tinham comunhão com Deus, mas estavam em trevas. Aí agora, João, como é que ele faz essa ligação? No versículo 3 a 11 do capítulo 2, ele continua a lidar com as reivindicações deles, certo? Mas agora o foco dele está na afirmação de que eles conheciam, certo? E antes era uma questão de comunhão, agora é uma ideia de conhecimento. Envolve comunhão também, mas o foco é outro. Conhece a Deus, mas que não guardam seus mandamentos. Então, o foco agora é uma obediência ativa a esses mandamentos. Antes ele estava de uma forma mais negativa, dizendo que eles estavam em trevas. Agora ele está falando de obedecer ativamente sobre os seus mandamentos. Fica com isso em mente, porque isso é bem importante. Eles trazem um foco agora numa obediência ativa, certo? Uma obediência ativa. E aí ele diz, o autor apresenta a natureza da verdadeira vida cristã no que diz respeito à fé e à prática. É bem importante a gente notar isso, porque 1 João é uma carta prática, é uma carta para ser aplicada diretamente na vida da igreja de uma forma muito imediata. Então, por isso ele traz uma natureza da vida cristã, já que as pessoas precisavam saber o que era uma vida cristã, para saber quem é que estava ensinando a eles e que tipo de ensinamento era esse, para eles poderem julgar se aquilo era verdadeiro ou falso, e para julgarem a sua própria vida. Então João traz para eles, olha, isso aqui é que é a vida cristã autêntica, na sua fé e na sua prática. Então ele inicia com o tema de que Deus é luz, né, como a gente colocou, e que quem o conhece vive na luz. É isso que ele coloca, Deus é luz e quem o conhece vive na luz. É um tema central que ele traz aí. A primeira condição, como eu falei, negativa para a vida cristã é renunciar ao pecado. E a segunda condição, no caso esta positiva, é a obediência, no caso a obediência ativa. Então, lembra, primeiro, Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Para você seguir a Deus, a condição é cuidar do seu pecado. Parar de pecar, e se pecar tem advogado junto ao Pai, mas ter uma vida de renúncia do pecado. Isso é uma marca da vida cristã, é uma condição para você viver para Deus. A segunda condição já é uma condição positiva, é você obedecer os seus mandamentos. A primeira, renunciar ao pecado.
A segunda, obedecer os seus mandamentos. Parece que ele está dizendo a mesma coisa. De fato, a vida cristã é assim. Quando você renuncia ao pecado, você obedece a uma outra lei. Mas os focos são diferentes. Primeiro, renunciar ao pecado. Segundo, obedecer os seus mandamentos. É nesse toque aí que João vai, no capítulo 2 agora, versículo 3 a 11, que é o nosso foco, certo? Agora ele vai falar dessa obediência. Então, ainda falando sobre isso, a gente pode perceber que há não só uma diferença com relação a esse foco, mas há uma diferença de pensamento e de tom, certo? Qual é essa diferença de pensamento e tom? Com relação ao pensamento, na primeira ele fala de uma comunhão com Deus e com o seu povo. Está falando de se conhecer a Deus e de ter comunhão com as pessoas. Ele fala lá da koinonia, né? Ter comunhão com os irmãos. E já na segunda sessão, que é essa que a gente está tratando, ele fala da importância de conhecer e amar a Deus e aos irmãos. Então, primeiro ele fala de uma comunhão, ter comunhão com Deus, com o seu povo. Depois ele fala de conhecer, no caso, conhecer a Deus e amar a Deus e amar a seus irmãos. Ah, mas é a mesma coisa, mais ou menos, né? De fato, a gente está falando de ter comunhão, quem tem comunhão ama e tal. Mas, novamente, é um foco diferente. Agora, o pensamento, na primeira sessão, comunhão com Deus, com o seu povo. Segunda sessão, conhecer e amar a Deus e aos irmãos. E há uma diferença de tom também, que é bem interessante também de se falar, certo? Como assim, professor? O que você quer falar com tom? Na primeira, ele traz uma abordagem, certo? E então, de fato, é uma diferença de abordagem em que o autor vai em direção aos seus leitores. Então, de fato, como o autor aborda seus leitores. Na primeira parte, João vai falar de uma forma mais, eu usei essa palavra aqui, polemista, e se você lembra na história da igreja, os polemistas é diferente de polêmico, né? Polêmico é o cara que gosta de polêmica, de coisas que trazem uma certa controvérsia e tal. O polemista é aquele que defende a fé cristã no meio das dificuldades, no meio dos ataques, pronto. No meio dos ataques. Então, se há um ataque à divindade de Jesus, à doutrina da divindade de Jesus, aqueles que defendem a divindade de Jesus são os polemistas. Então, João, na primeira parte, ele parece mais um polemista que defende a fé a partir de argumentos. De fato, ele traz argumentos para mostrar algo sobre a fé. E vai trazendo um argumento lógico para aquelas pessoas entenderem o que é de fato viver para Deus, o que é de fato conhecer e amar a Deus. Já na segunda, ele parece mais um pastor. Ele está levando conselhos a alguns irmãos amados, certo? Então ele chama eles de agapetoi, de amados, né? De filhinhos ele também utiliza. Mas agora a abordagem, ela também parece uma abordagem mais pastoral. A gente não consegue perder isso de vista. João não deixa de mostrar o seu amor pelos seus irmãos. Ele não deixa de mostrar isso, certo? Isso é muito claro, muito óbvio. Ele escreve porque ele ama essas pessoas. Então, é só para um toque para a gente mostrar que o argumento intelectual, ele nunca pode estar só, certo? O amor e o cuidado por aqueles a quem se ensina tem uma capacidade muito grande de persuasão. Ou seja, se você tenta convencer alguém de alguma coisa só através do argumento, isso tem um poder lá, mas é um poder limitado. Você tem um poder de convencimento também quando você mostra um amor, um cuidado, uma preocupação com essa pessoa a quem você está tentando com quem você está tentando argumentar, quem você está tentando convencer. Por quê? Porque quando traz o lado afetivo, e um lado afetivo verdadeiro, né, e não afetado, mas verdadeiro, aquela pessoa ela aprende, ela percebe que você não está simplesmente tentando convencê-la, mas aquilo que você está ensinando
para amá-la, é para cuidar dela, é para o melhor dela. Então isso traz um peso maravilhoso e de fato, se nós buscarmos um argumento não somente intelectual também, as pessoas precisam de lógica, mas elas também precisam saber que nós nos preocupamos com elas. Então esse é o argumento, né, a diferença de tom. Essa seção ela também inicia com uma afirmação para dar segurança aos verdadeiros cristãos, que os verdadeiros cristãos têm de conhecerem a Deus quando obedecem aos seus mandamentos. Lembra que eles são sempre afirmações que também enfatizam a segurança dos cristãos. Esse é um tom importantíssimo, recorrente. Critério para avaliar um ensinamento falso e um critério para você avaliar a sua própria fé e dar segurança para você de que está seguindo a Deus. Ele protege a fé e ao mesmo tempo assegura a fé dos irmãos. Protege a fé e assegura os irmãos. Isso é algo recorrente. Então ele diz aqui, isso é seguido de 3 afirmações, cada uma começando com a mesma expressão, aquele que diz. Então é algo recorrente quando ele diz aquele que diz, é uma afirmação que aqueles divisionistas poderiam fazer. Cada uma dessas afirmações reflete direto ou indiretamente o que o autor acreditava que os divisionistas falsamente afirmavam. Então aquela leitura espelhada, se alguém diz aquele que diz assim, então é porque deveria haver alguém dizendo isso. Já falei isso algumas vezes dentro da nossa exposição. Cada um é seguido por uma refutação ou uma contra-argumentação que compõe as características que deveriam ser achadas naqueles que fazem tais afirmações. Então, depois que ele diz aquele que diz, ou seja, depois de alguma afirmação divisionista, João traz uma contra-argumentação, uma refutação para dizendo, ó, se você diz isso, então na verdade você tem que viver dessa forma. E aí fortalece a fé dos irmãos e ajuda também a tirar qualquer ensinamento falso de alguém que não vive de acordo com isso que está sendo colocado. Então é isso. Esta foi a nossa primeira aula desta sessão, né? É a 8ª aula do nosso módulo, mas primeira aula dessa sessão em que a gente está tratando do versículo 3 até o versículo 11. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula, se Deus quiser.